Em Mateus 18, Jesus aplica o conceito do contraste antagônico. Os discípulos preocupados em saber quem seria o maior no reino de Deus. Veja aqui, verso 18, capítulo 18, verso 1. Naquela mesma hora aproximaram-se os discípulos perguntando: quem porventura é o maior no reino dos céus? Os discípulos queriam saber quem era o maior no reino dos céus. O que será que eles pensavam? Seria o maior o que produzisse os resultados mais visíveis? Por que eles queriam saber quem seria o maior? Nós não sabemos. Seria por ambição, pelo poder? Não sabemos. Mas Jesus usa o contraditório e não o natural. O natural dessa natureza humana caída nossa, nesses sistemas de coisas corruptas e que o mundo vive. Ele responde mostrando o reino de Deus. Jesus responde com 3 prioridades morais. A primeira está no verso 3. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não sei há quanto tempo você julga que você se converteu, mas você se tornou como uma criança? Porque se você não se tornou como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Ah, mas como é que as pessoas falam no mundo, né? Virei crente. Ah, eu entrei numa religião. Ah, e agora eu sou reformado. Se você não for como uma criança, você vai perecer a eternidade inteira no inferno, porque o seu pecado vai te condenar, e você está caminhando para esta condenação. Jesus diz aqui o que é a conversão do indivíduo. Não é frequentar uma igreja ou mudar de religião. A conversão do indivíduo está descrita pelo Rei do Universo no verso 3. Aqui nos está proclamado como é a conversão do indivíduo. E diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que você deve fazer, como o que eu devo fazer, é perguntar a mim mesmo: tenho sido como uma criança? Ou tenho sido alguém malicioso? Ou tenho sido alguém que vê impureza em tudo? Ou tenho sido alguém que está produzindo o mal para ter algum tipo de vantagem dos meus interesses satisfeitos? Como tenho sido eu diante desta palavra que Cristo fala? A segunda prioridade moral que Cristo fala aqui está no verso 4. É a humildade. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Aquele que é humilde. Aquele que reconhece que ele é pequeno. Uma criança, quando os adultos mandam ela ficar quieta, ela fica, porque ela sabe que os adultos têm um conhecimento maior do que o dela, que os adultos sabem o que estão fazendo. Então ela fica ali no lugarzinho dela. Aquele que quer exaltar-se a si próprio não entrará no reino dos céus. Aquele que quer exaltação pessoal, aquele que quer honras para si, não entrará no reino dos céus. Está caminhando no caminho largo, que vai conduzir à condenação eterna. E o verso 5, acolhimento aos igualmente puros. Veja que a terceira prioridade moral que Cristo fala aqui é acolher aqueles que são tão puros quanto você. Verso 5, e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. É assim que Cristo veio buscar e salvar o perdido. Cristo não veio buscar e salvar o perdido abrindo uma igreja, pondo uma placa lá, e os que estiverem aqui frequentando essa igreja vão para o céu. Não é isso que ele fez. Ele veio transformar o indivíduo de dentro para fora. Ele veio trazer espada e não paz. E essa espada é cortar o pecado. E isso não produz paz em ninguém. Vai produzir paz depois, quando a pessoa se livra do pecado.
Mas no momento em que a pessoa está se livrando do pecado, vai trazer tribulação, aquilo vai trazer inquietação. Ela fala, mas eu gosto tanto disso, vou ter que abrir mão disto. E muitos vão perecer nesta luta, porque não terão forças de abrir mão dos seus próprios pecados. Há um outro detalhe importante aqui, que faz diferença. Não é apenas arrependimento por pecar, mas também arrependimento por fazer um dos pequeninos de Cristo pecar. Veja a severidade que há nessas palavras aqui do verso 6 e verso 7. Depois que ele aponta as 3 qualidades morais que o verdadeiro convertido vai ter, ele vai falar aqui, olha, versos 6 e 7. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, olha só a comparação que ele faz. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Eu não imagino quantas toneladas pesava uma pedra de moinho há 2000 anos atrás. Mas não era pouca coisa, não. Uma simples pedrinha, um paralelepípedo amarrado no pescoço era o suficiente para nos afogar. Mas ele fala, aquele que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho. Além dos 3 elementos morais, nós estamos fazendo alguns dos pequeninos de Cristo tropeçar? E quando nós falamos pequeninos de Cristo, não é só os irmãos da igreja. Porventura você sabe quais são os eleitos que estão lá fora? Nós não sabemos. Você sabe se o teu vizinho é eleito? Nós não sabemos. Você sabe se na tua casa? Você sabe se teu sogro, se tua sogra? Você sabe. Porventura, se algum desses é eleito? E se você tem sido pedra de tropeço para ele? O que Jesus está dizendo aqui vai muito além do que simplesmente as pessoas imaginam de salvação e perdição. Está falando de uma mudança profunda interna. Eu não vivo mais para mim, agora eu vivo para Cristo. Isso não são apenas letras que alguém escreveu. Isso aqui é uma atitude da alma. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Eu não posso ser pedra de tropeço para alguém. Eu não posso fazer isso. Eu não posso planejar o mal contra outra pessoa. Eu não posso ficar maliciando tudo que as pessoas fazem. 3 condições morais: conversão e pureza no verso 3. Humildade no verso 4, acolhimento aos igualmentos puros do verso 5, e não fazer um dos pequeninos tropeçarem. Mas aí alguém diz assim, não sou eu que faço tropeçar, mas eu gosto de denunciar quem faz. E aí vê os escândalos e posta nas suas redes sociais. E o verso 7 diz, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Aí o cristão pensa assim, mas só aquele que produziu o escândalo. E quem fica divulgando? E quem fica divulgando? Será que não está contribuindo para que os pequeninos de Cristo tropecem? Não há uma contribuição nisso? Sim, irmãos, há uma contribuição nisso. Portanto, ser cristão é algo moral, uma mudança interior. Portanto, não deve haver imoralidade nem corrupção alguma dentro de uma comunidade cristã. Não deve haver imoralidade nem corrupção alguma dentro de uma família cristã. Não deve haver. E para que não haja, cada um deve cuidar de si mesmo.